LinkedIn, como se diferenciar e criar oportunidades, Rafa. LinkedIn para muitas pessoas ainda é um bicho de sete cabeças, né? A pessoa às vezes negligencia muito essa rede social, né? Essa rede de contatos profissionais, né? Foi na terça-feira passada, foi muito interessante que a gente comentou, a gente conversando e o José Schneider, que estava aqui, comentou que o emprego que ele conseguiu lá na capital, lá do Paraná, foi através do LinkedIn, né? E foi interessante para justamente desmistificar, né? Que aquilo ali é só um negócio de fachada, não, aquilo ali é oportunidade, né? Mas a gente tem que saber usar. Exatamente. Né? Eu até estava olhando, né? Acho que foi ontem, eu dei uma olhada, já estou há 10 anos na rede, né? Essa rede. Uau. E aí eu fiquei sabendo, não sei se foi o Mark ou um outro influencer aí, que está desde 2004, né? Falei, caramba, eu achei que eu estava velho na rede. Tem gente 14 anos, né, de idade dentro da rede. Então é uma rede que já tem muitos anos, né, de estrada aí, de história. E antes ela era uma opção, né, de network. Hoje, com o isolamento social, a quarentena, ela é praticamente a única rede de network. Olha, né? Isso. Então, a galera que vive de negócios ou que está pensando em trabalhar uma transição de carreira, ela precisa respirar essa rede, Edu. Ela precisa verdadeiramente fazer contatos ali, tomar um café digital ali dentro do LinkedIn. O que você, Rafael, diria que são... Qual que é? Porque a gente sabe que ali é uma rede diferenciada, não é o Instagram, não é o Facebook, né? Ali é uma rede profissional. Mas, assim, quais são as principais informações? O que é mais importante para a gente realmente ter um perfil ali, realmente? O que é importante? O que você diz aí para o pessoal que seja importante para ser colocado? Como é que você pode dar aí essa questão aí para o pessoal? Eu costumo dizer que o primeiro passo é o perfil campeão, né, Edu? Por quê? Porque o perfil campeão é uma métrica que o próprio LinkedIn fica ali te alertando. Quando você entra no seu próprio perfil, né, você começa a olhar suas informações, uma das primeiras tarjas que o LinkedIn mostra é se o seu perfil ele é iniciante, se ele é intermediário ou se ele é um perfil campeão, né? E ele já te dá ali, mesmo. Exatamente. Ele já te dá algumas coordenadas do que falta para você ter um perfil campeão. Então, ali, vou ser bem breve ali no que caracteriza hoje um perfil campeão. É ele ter uma foto, é ele ter o seu nome, obviamente, mas o título, que a gente chama de headline, é uma das informações mais importantes hoje, é o título. Por quê? Porque é ali que, numa pesquisa, ou um recrutador, ou até um gestor de empresa que esteja buscando uma contratação de um profissional, quando ele faz uma pesquisa, ele vai lançar ali algumas palavras-chave. Então, vamos pensar aí no segmento de zootecnia, por exemplo. Ele vai colocar lá, eu vou digitar lá a palavra zootecnia, vou digitar a palavra engenheiro, ou, enfim, outras palavras do segmento, a área de vendas. Nutrição animal. Aí, o que vai acontecer? Nessas palavras-chave, a pessoa que tiver dentro da headline dela aquelas palavras-chave, ela vai ser priorizada pelo LinkedIn. Ou seja, vai ser uma das primeiras pessoas a serem listadas para quem está fazendo a busca, né? Então, a importância de ter uma headline, que a gente pode conhecer ali no cadastro pelo título, né? Que é você colocar brevemente ali que cargo você tem hoje, ou que cargo você almeja para sua carreira. Então, se forem ali algumas opções de cargo, é importante que eles sejam cargos muito similares. Não adianta você colocar um cargo financeiro e um cargo comercial ao mesmo tempo, que aí, obviamente, entra em incongruência e aí o pesquisador vai ver, pô, esse cara está aceitando tudo, então ele não deve ser muito bom em nenhum dos dois, por exemplo. Então, a importância a pessoa definir um objetivo muito linkado com as possibilidades de vaga que ele vai encontrar. E é assim que os recrutadores geralmente fazem na busca. Ela justamente vê essa incongruência. Exatamente. E aí, além do título, o que vem logo na sequência, tá? A localização, né, da pessoa. Então, ela tem que colocar pelo menos ali o estado, né? O importante seria ela colocar a cidade também.
Então, por exemplo, é uma cidade pequena, ela pode colocar a cidade metropolitana mais próxima, né? Que o LinkedIn ele já traz lá. Por exemplo, eu resido aqui em Campinas. Então, o pessoal, por exemplo, uma pessoa que é de Jaguariúna, que é de Valinhos, cidades muito próximas aqui, ela pode colocar Campinas e região, que já vai permitir que ela seja considerada em pesquisas da região metropolitana de Campinas, seja para negócios ou seja para buscar nível de carreira mesmo. E aí depois você tem um dos principais campos também, que é o campo resumo. O campo resumo, ele é praticamente ali um pitch, né? Na área de vendas a gente chama de elevator pitch, né? Que é um discurso de elevador, e eu costumo chamar de um personal pitch, realmente um discurso pessoal do que você é, o que você já fez, que resultados você já conquistou para as empresas que você passou e para si próprio, e qual o seu objetivo, o que você busca, e tentar colocar uma síntese muito resumida ali, de uma forma organizada, de uma forma separada, para que a leitura de um potencial cliente ou recrutador bata o olho e numa leitura dinâmica consiga já perceber que, opa, ali tem um diamante. Sim. Vou olhar com mais detalhes, vou pegar a lupa ali para ver melhor esse candidato, né, esse profissional, para ver o que ele tem ali de diferente, né, de diferenciado, para poder considerá-lo, seja para uma vaga de emprego, ou seja para fazer negócios, né, considerar aí como um potencial fornecedor também. E aí, logo na sequência, você tem a parte de experiência, que também é muito importante, Edu, só concluindo essa parte do perfil campeão. Sim. Que é você colocar ali por onde você passou, onde você trabalhou. Você trabalhou em algumas empresas, colocar o nome dessas empresas ali, colocar o período que você ficou ali, que cargo que você desempenhou. E tem um campo muito importante, que é o campo descrição. O pessoal acaba falando, pô, não vou por descrição que já basta, né? Já coloquei ali que a empresa tal, cargo tal, tempo tal, isso já significa que eu tenho experiência. Mas não é bem assim. Por quê? Porque o algoritmo do LinkedIn, ele considera todas as palavras-chave do seu perfil. Não só o título, como eu falei no início, mas também todas as palavras-chave que estiverem contidas desde o campo experiência até no campo resumo e também no campo de competências, que eu vou falar na sequência. Então é importante a pessoa pegar lá no campo da descrição, ali onde fica a experiência dela, ela, primeiro, apresentar a empresa, se for uma empresa não conhecida, né, uma empresa de médio porte, pequeno porte, explicar, olha, era uma empresa, vamos pensar na área, né, de agro, era uma empresa que produzia produtos de laticínio, pode até especificar leite pasteurizado, queijo Minas, iogurte XPTO, papapá. Eu atuei X tempo desenvolvendo a função ou a frente de negócios da empresa, trabalhando carteira de clientes, trabalhando conquista de novos clientes. Nesse período, eu trouxe X% de crescimento de vendas na receita, ou nesse período fidelizei uma boa carteira de clientes e adquiri a seguinte experiência. Pô, foi muito válido para mim nesse aspecto, o aprendizado que eu tive nessa empresa. Cara, aí é fechar com chave de ouro o campo de experiência. Então, as pessoas elas precisam se colocar no lugar de um potencial recrutador ou gestor ou de um potencial cliente, né, Edu? É realmente se vender, a verdade é essa, né? Como a gente tem comentado durante as lives, a gente precisa vender quem a gente é, né? Da melhor forma possível. E assim, você comentou com relação aí à experiência. Eu sei que aqui tem muitas pessoas que ainda estão no início da carreira, ainda estão até na graduação, estão saindo, né? E geralmente nunca trabalharam. E aí? A importância dos estágios e colocar os estágios também é muito importante? Olha, vou contar para você que tanto estágio é oportuno, muito oportuno colocar, quanto até trabalhos voluntários, Edu. Por quê? Porque isso mostra que aquele estudante, ele não estava numa zona de conforto só esperando uma oportunidade de trabalho. Ele realmente buscou fazer diferença, mesmo como voluntário em algumas entidades assistenciais ou em algum projeto, né, de voluntariado mesmo,
com a sua simples participação presencial. Às vezes não faz nem sentido com o segmento ou com o ramo de atuação, mas coloque lá, olha, eu tenho orgulho de comentar que eu, num projeto de voluntariado numa empresa que eu trabalhei, eu fui pipoqueiro para as crianças. Então fiz muita pipoca para a criançada, pipoca com muito amor, brinquei com as crianças, enfim. Então assim, não tinha nada a ver com a minha carreira, mas cara, eu me coloquei à disposição para fazer uma atividade, mesmo de cunho social. E fora a questão dos estudos, né? Não basta só a faculdade. Infelizmente, existe aí um pensamento de muitas pessoas de que basta a faculdade para ela garantir o emprego. E isso foi coisa do passado, né? Hoje existem várias especializações em cada área, né? Hoje, quando a gente fala em zootecnia, você sabe bem qual é o vasto campo da zootecnia, né? Quantos cargos, funções, empresas dentro do ramo de atuação da zootecnia existe de oportunidades. E aí a pessoa que não está trabalhando, só está fazendo a faculdade, por que não fazer um curso de extensão, seja ali na hard skill, que tem a ver com a parte técnica, né, da atuação dela, ou seja para soft skills, que são competências comportamentais, ou seja, fazer treinamentos de liderança, fazer até um processo de coaching, por exemplo, para desenvolver competências ou ter pelo menos um autoconhecimento para chegar num ponto importante do perfil campeão, que é preencher as competências. Todas. E isso é engraçado você falar, porque quando a gente vê, às vezes, uma empresa pedindo para contratar, que tem lá quais as competências necessárias, uma delas é relações interpessoais, tem toda essa questão da questão do desenvolvimento pessoal. E isso é muito negligenciado, né, dentro das universidades. Os próprios alunos, ou a gente mesmo, depois que já está formado, negligencia isso. E é engraçado que todas as empresas pedem isso. Exatamente. Não é verdade? E eu posso até afirmar de uma outra forma, tá? Por exemplo, eu que estou aí no ramo de inovação e de tecnologia, a gente percebe que cada vez mais é exigido do profissional as competências comportamentais. Porque hoje muitos processos estão sendo automatizados. Então, tudo que é processo repetitivo, por exemplo, estão sendo automatizados através de robótica, através de sistemas, né, de automações, enfim. A gente tem aí o IoT, a gente tem aí os drones, né? A gente tem aí uma série robôs, né? Agora estão tomando conta de tudo, né? Quanta gente tem robô até em casa, né? Na área de zootecnia, a gente já sabe que tem as vacas, elas são muito... tem granjas que o animal entra sozinho, tira o leite sozinho, é praticamente tudo sozinho, né? Até o fornecimento de trato na avicultura já é muito tecnificado, a gente já sabe que a tecnologia está muito avançada na zootecnia. Então, cada vez mais competências de inteligência emocional, de desenvolvimento pessoal, vão ser exigidas. Exatamente, é isso mesmo, Edu. E assim, cada vez mais o ser humano, né, o profissional de mercado, ele é exigido em ter flexibilidade, adaptabilidade e verdadeiramente aí resiliência, que são aí características comportamentais que são da inteligência emocional, tá? Quando a gente fala em inteligência emocional, na verdade a gente está falando de um ecossistema de competências. Então, a gente precisa, obviamente, ter um autoconhecimento do que a gente precisa se desenvolver. Então, por exemplo, na liderança, então tem vários aspectos da liderança que a gente precisa desenvolver. A gente tem ali os aspectos de negociação, os aspectos de comunicação interpessoal. Hoje, talvez o maior desafio nas empresas é a comunicação, gente. Por quê? Porque o colaborador que não entende da melhor forma que o outro falou, acaba tendo uma propensão de ações em produtividade muito grande. Complementando o perfil campeão, que a gente comentou no início, que seria a premissa básica é ter o perfil campeão. Você cadastrar as suas competências. E o LinkedIn ele te permite cadastrar até 50 competências. Essas competências, existem competências pré-definidas dentro do LinkedIn. Na hora que a pessoa vai cadastrar,
ela digita as iniciais da competência que ela sabe que ela tem, isso que é o importante também, ou que ela queira desenvolver também. Aí existem até cursos que trazem, baseado nas competências, o que você quer desenvolver. O próprio LinkedIn Learning, ele é uma ferramenta muito eficiente para desenvolvimento de competências, mas também existe a possibilidade da pessoa contratar o LinkedIn Premium por 30 dias grátis, e no 29º dia que ele pôde ter feito 29 dias de cursos dentro do LinkedIn Learning, se ele não estiver satisfeito, que eu acho que é muito pouco provável, ele pode cancelar. Ou seja, ele passou 29 dias ali realizando vários treinamentos dentro do LinkedIn Learning, que é, uma plataforma muito top. E hoje os treinamentos eles têm totalmente legendados em português. Há um tempo atrás eles eram somente em inglês, e isso era uma barreira muito grande, né, aqui para o Brasil, né, para as pessoas utilizarem a ferramenta. Hoje não, hoje você está fazendo um treinamento com uma pessoa muito expert lá dos Estados Unidos, ou lá da Inglaterra, ou do Canadá, ou da Europa, enfim, qualquer lugar da Europa, aqui com legenda em português. Ou seja, você está podendo aprender com os melhores, né, professores, instrutores, de uma forma gratuita por 29 dias, e em contrapartida você vai adquirindo competências a cada treinamento que você faz. O próprio LinkedIn Learning, dependendo do curso que você faz, ele já traz ali ao final, quando ele certifica você do curso, ele já traz as competências que você adquiriu com esse curso e já te permite incluir automaticamente no seu perfil. Olha só que interessante. Olha só. São sacadas isso aí que fazem a diferença, né, Edu? Com certeza. Então é justamente, né? E é aquela questão que você comentou antes. Às vezes a gente não tem noção das competências que a gente tem. É a questão do autoconhecimento e fazer, se capacitar justamente. Tá aí, ó, o LinkedIn para isso é uma das formas de estar desenvolvendo competências, processos de coaching, assessment de perfil comportamental. Tudo isso vai te trazer, de alguma forma, autoconhecimento, que vai te levar a se autoconhecer, conhecer melhor suas competências e tá melhor, criar justamente as oportunidades para o mercado de trabalho, né? Exatamente. Tá preparado para enfrentar uma entrevista, tá preparado para ser realmente colocado à prova, né, no seu conhecimento. E eu gostaria até de reforçar, Edu, o desenvolvimento humano realiza esse tipo de avaliação, como o perfil comportamental, baseado em metodologia DISC, por exemplo. Ela tem hoje em torno de 97,77%, se não me engano, por cento de acuracidade. Ou seja, o profissional ele vai ter ali, eu costumo chamar esse tipo de avaliação, não falo nem de raio-x, eu falo que é uma ressonância magnética do perfil comportamental da pessoa, para que ela comece a olhar para ela mesma e falar, caramba, eu não estava enxergando isso, e agora eu estou enxergando e, pô, isso aqui é o meu talento. Pô, isso aqui é meu gap. Então, eu preciso reforçar o meu talento e eu preciso neutralizar os meus gaps, para que esses gaps não atrapalhem a minha recolocação, não atrapalhem os meus resultados de negócio, não atrapalhem a minha carreira, o sucesso da minha carreira. É incrível você falar isso, porque muitas vezes a gente, às vezes, foca naquilo que a gente tem justamente menos habilidade, né? E não significa que você não possa desenvolver aquela competência. Eu mesmo, vou dar um exemplo, né? Eu até coloco, inclusive, no meu perfil do LinkedIn, se vocês forem entrar lá depois, eu coloco lá, perfil comportamental executor comunicador. Esse é o meu perfil dominante. E aí, até para dar um briefing para o pessoal, o que isso significa para o Rafael? Significa que o Rafael costuma ser um trator. Costuma falar, pô, precisa fazer isso, vamos embora. Pau, faz, né? Executa, né? É o lema, feito é melhor que perfeito, vamos dizer assim, né? Mas o fato de o Rafael ter descoberto que ele é executor comunicador trouxe também a informação importante de que eu não tenho como um ponto forte analista planejador. Então, o que eu tenho que fazer com isso? Eu tenho que, ou, obviamente, me forçar a me colocar ao ponto de buscar pelo menos um mínimo de desenvolvimento, ou então trabalhar fortemente
para que eu possa delegar essas situações para alguém do meu time. Seja eu um líder, ou seja eu um par. E, de repente, até alinhar com meus superiores, né? Então, não adianta me pedir para fazer, por exemplo, eu preciso fazer, Rafael, um planejamento estratégico da área com X, Y, Z, W de variáveis possíveis de cenário. Cara, você vai broxar o Rafael, Mata. né? Vai broxar totalmente. Agora fala, Rafael, cara, tem uma missão impossível aqui para você, cara. Esse é o BO, velho. Desafio. É impossível. Eu falo, o que é impossível? Me dá aqui esse negócio. Vou para cima desse negócio, vamos resolver isso já. Não tem nada impossível, não. O perfil comportamental traz muita clareza com relação a tudo isso, né? Qual que é, Rafael, como que a gente realmente cria oportunidades? Porque tá com uma foto bonita, tá com o perfil lá com todas as competências, a sua experiência, mas só isso basta? Claro que não. Até costumo dizer que o LinkedIn, ele é o currículo orgânico da pessoa. Quando a gente fala em orgânico, a gente pensa em alguma coisa viva, né? Então, o que eu quero dizer com isso, tá? A cada dia a gente muda. A cada dia a gente tem um insight. A cada dia a gente adquire uma competência, um novo conhecimento. Como que as pessoas, o network, as empresas, os recrutadores ou potenciais clientes vão saber disso se eu cadastrei o meu LinkedIn há um mês atrás e não alterei nada nele? Ali tem até uma pergunta da Solange ali, que vem de encontro, né, com a situação, que é o quê? Você buscar fazer um engajamento dentro da rede. E aí vem aquele desafio, né? Eu tenho medo de criar conteúdo. Como que eu faço? Por onde eu começo? Não consigo pensar em alguma coisa para postar. É uma situação difícil para muitas pessoas, né, Edu? Muitas vezes a pessoa tem medo até de comentar alguma coisa que para ela foi relevante, da opinião dela, né? E isso, como é que você quer justamente? É como se você estivesse em um congresso, você estivesse em uma exposição. Como que você vai se relacionar com as pessoas se você não conversa com elas? O LinkedIn, eu acredito que seja da mesma forma. Você tem que engajar, você tem que conversar com as pessoas, né? Exatamente. E assim, eu costumo até fazer uma comparação um pouco com o mundo presencial. Acho que eu tô com tanta saudade do mundo presencial, de abraçar, de dar a mão, de ir em eventos, né, que eu acabo não escapando da analogia, né? Mas imagina você ir para um treinamento, tá? Onde você tem a oportunidade de interagir com o palestrante. Ou seja, você pode fazer uma pergunta ali em público, você pode tirar uma dúvida ou fazer uma colocação em cima do que foi colocado pelo palestrante, mas uma colocação sua, uma opinião, uma visão. Você se posicionar nesse treinamento. O que vai acontecer se você consegue se posicionar? Se você interage, se você, além de, obviamente, perguntar para o palestrante, para o trainer, ou até para os seus colegas do lado, o que vai acontecer? O Edu vai ser reconhecido. Opa, aquele é o Eduardo, cara. Ele que perguntou aquele negócio lá que até resolveu minha dúvida. Aquele é o Eduardo, cara. Ele que fez uma colocação que eu achei muito pertinente, cara. Cara bacana. Então, você fazer exatamente isso dentro do LinkedIn. Até existem ali pessoas que têm o desafio de fazer o seu próprio conteúdo. Comece interagindo com o conteúdo das outras pessoas. Se você gosta de um determinado assunto, pesquise sobre ele. Veja quem está falando sobre aquele assunto. Interaja, discuta sobre aquele assunto dentro das publicações. Além de você curtir, vai lá e dê o seu comentário. E aí é importante você trabalhar sempre de uma forma construtiva, Edu, porque ali você está construindo a sua imagem. Claro. Então, se for para dar uma opinião, que seja uma opinião construtiva. Não faz sentido você usar essa... Então, assim, o primeiro passo para quem tem medo de gerar conteúdo ou nunca gerou conteúdo, é normal ter medo. Tudo que é novo dá medo, tá, gente? Então, não é um bicho de sete cabeças, não é um problema pontual só de um ou de outro. Você pode começar comentando o post das outras pessoas.
você pode começar compartilhando conteúdos relevantes que você gostou muito com a sua própria rede. E aí, na hora de compartilhar, o LinkedIn te dá uma opção para comentar sobre aquele compartilhamento. Se você quiser, você pode, além de comentar aquela publicação, você pode compartilhar o que você comentou na hora do compartilhamento, se for o caso, para que a sua rede veja não só o conteúdo, mas a sua opinião, o seu posicionamento sobre aquele conteúdo. E aí ela começa a associar o Eduardo ou o Rafael àquelas opiniões. E o que você vai fazer com isso? Com que as pessoas que gostam daquela opinião, da sua opinião, se aproximem de ti. Comece a interagir contigo também. Comece a curtir os seus compartilhamentos, curtir os seus comentários. E daqui a pouco você vai fazer ali 2, 3, 5, 10 comentários. Você vai começar a ter uma coceirinha para fazer o seu primeiro post. É natural, gente, porque você vai quebrando o gelo, né? Você vai se ambientando na plataforma. Isso. E naturalmente, depois de vários comentários, você fala, pô, eu tive uma ideia aqui, eu vou fazer um post dessa ideia. E você vai começar a gerar esse conteúdo. E aí que é importante você saber que estratégia que você vai ter. Se você tem estratégia de transição de carreira, com quem que você vai interagir? Se você tem a estratégia de negócios, quem são os seus potenciais clientes, pessoas? Quem são os seus potenciais clientes e empresas para você interagir? Então, já estou dando aí um briefing do Carreira 4.0, hein? Olha aí, show de bola. É incrível, incrível isso. A Emeline Ingrid aqui, ela comentou o seguinte, né? É possível usar o LinkedIn como uma ferramenta que facilite uma admissão no mercado de trabalho? Eu tenho 2 cases bem recentes que se recolocaram através do LinkedIn. E, por coincidência, ambos já estavam há mais de 6 meses fora do mercado. Um, inclusive, se recolocou no meio da pandemia. Se recolocou praticamente no final de março, começo de abril. Então, assim, quando eles começaram a aplicar o método Carreira 4.0, eles começaram a trabalhar no LinkedIn de forma muito estratégica e eles ficaram realmente assim, surpresos de como começou a chover de vagas atrás deles. Eles não mais procuravam vagas, as vagas que na verdade procuravam eles. Mas por quê? Porque é aquilo que a gente falou do início, é você colocar de uma forma objetiva, estratégica e se posicionar dentro da rede. Começar a criar um network, começar a criar um engajamento, mas sempre com o norte do objetivo que a pessoa quer. Ou seja, não vamos comentar à toa também. Não é isso o caminho. Não é um Facebook que a gente vai fazer ali uma distração, um momento, né, de descontração. O LinkedIn ele é estratégico. Talvez, acho que essa é a palavra que eu colocaria de rótulo dessa rede social. Diferente das demais, né, o Instagram você tem também ali um cunho bem estratégico, mas ele tem muito mais entretenimento do que, às vezes, ali um negócio direcionado. É óbvio que a pessoa também cria sua marca ali, é muito importante ter um Instagram. Mas o LinkedIn, ele só gera resultado com estratégia. Sem estratégia, ele não gera resultado, não tem como. Tá? Não adianta. E aí ambos se recolocaram, um tinha ido para o exterior, voltou e estava num desafio grande que, mesmo com inglês fluente, não conseguia ter oportunidade de trabalho. Além dele se recolocar para uma vaga comum, né, que era já aderente ao perfil dele, na sequência a gente trabalhou o perfil em inglês dele, mas não deu, acho que 2 meses, já veio uma oportunidade de trabalho para ele utilizar o inglês fluente dele. O cara ficou feliz da vida, porque ele atingiu o ápice do objetivo de carreira dele que ele almejava, que era o quê? Trabalhar utilizando o inglês fluente que ele acabou de adquirir no intercâmbio internacional. Incrível, né? O outro profissional, a gente conseguiu transitar ele de uma área de facilities para a área de logística. Por ele ter tido um pouquinho de experiência de logística, mas a gente deu uma ênfase muito forte nesse pouquinho de experiência que ele adquiriu, e também
demos um norte para ele se especializar ainda mais em logística. Também não deu pouquíssimo tempo aí, além de chover oportunidade, a gente começou a fazer o caderno, né, das oportunidades para ele poder colocar algumas métricas de peso das vagas. Ó, essa vaga vale a pena, essa não vale. Então chegou nesse nível, né? Tava chegando nesse nível, ele conseguiu se recolocar e no meio da pandemia. Para vocês verem, né, pessoal? O Erickson, ele comentou, né? O LinkedIn se presta a ser uma vitrine e as empresas procuram o profissional na plataforma? Com certeza. Com certeza, com certeza. Inclusive, o LinkedIn, ele tem, inclusive, uma solução de software dentro do LinkedIn para a área de recrutamento e seleção das empresas. Das empresas. As empresas acabam não mais aceitando currículo em papel, não mais dando atenção para currículo até por e-mail, dependendo das empresas que estão aí avançadas na transformação digital, elas praticamente aí não recebem mais currículo por e-mail. Você entra pelo LinkedIn ela já puxa o seu perfil, o máximo que pode acontecer é você subir o seu currículo em PDF dentro da plataforma da empresa, né? Salvo exceções, a maioria já utiliza o próprio LinkedIn como currículo. E aí a importância de a gente trabalhar um currículo orgânico dentro do LinkedIn, para que a cada dia, cada nova competência, cada novo conhecimento, a cada nova experiência, a cada novo insight, eu falei de uma forma, mas eu pensei aqui, eu posso falar aquilo que eu falei que eu tenho experiência de uma outra forma e muito melhor. Então, peraí, vou lá e vou fazer uma revisão e faz. E sem integridade, aonde que a pessoa ela vai parar e não vai avançar? Na entrevista. Porque justo, porque ali é só o primeiro passo, né? Ela vai ser chamada para as entrevistas e não vai entregar aquilo que ela vendeu, entre aspas, no perfil do LinkedIn dela. E tem recursos de grupos também no LinkedIn, onde você pode, por exemplo, provavelmente, se você pesquisar dentro do LinkedIn zootecnia, você deve encontrar grupos voltados para o assunto de zootecnia. E ali nesses grupos você vai ter gente não só do Brasil todo, como do mundo todo. Porque imagina, o agro brasileiro é desejado pelo mundo inteiro, né? O Brasil alimenta muitos países afora, né? Então, com certeza é um network muito relevante você participar dos grupos do seu setor também dentro do LinkedIn, onde você vai ter ali artigos dentro daqueles grupos, assuntos direcionados ali, pertinentes ao setor, e ali você ter a oportunidade de discutir sobre aqueles assuntos, de colocar seu posicionamento, até iniciar novas discussões ali, né? É isso mesmo. Incrível. E eu achei uma pergunta aqui da Clau, interessante, né? Como quebrar a crença de que o LinkedIn é um espaço muito formal e perder o medo de postar? Eu acho essa pergunta incrível. Eu vou dar uma sacada aqui de presente já, viu, Edu? Essa sacada vale ouro, hein, cara? Vou compartilhar uma sacada. Quem tem dúvida de que o LinkedIn não é orgânico, não gera network, experimenta reconhecer 10 pessoas com quem você trabalhou dentro do LinkedIn. Como que você faz isso? Você entra no perfil da pessoa, você vai nas competências que você... Aí volta a questão da integridade. Quais competências você acredita que aquela pessoa se destacou no período que trabalhou com você? Tem ali uma daquelas competências que faz sentido já cadastradas ali no LinkedIn para você ir lá e, dar um votinho, colocar um maisinho ali? Daí volta a questão a importância de você cadastrar as competências. Porque se você não cadastra suas competências, você não consegue receber nem reconhecimento, né? Então vá nessas 10 pessoas, selecione as 10 pessoas aí que trabalhou com você na última empresa, na penúltima, ou foi um cliente, ou foi um fornecedor, enfim, um parceiro que seja. Vai lá nesses 10 perfis, reconhece 2 ou 3 competências de cada uma para você entender o que acontece com o seu LinkedIn. É uma provocação que com certeza vai gerar resultado aí para quem fizer, quem topar fazer essa ação.
vai poder colher alguns resultados, Incrível. pelo menos de amostra, né? Pelo menos de amostra, porque esse é só a ponta do iceberg, né, Edu? É, isso aí. A Cláudia também comentou aqui, né? Trabalha com moda e desenvolvimento pessoal, como criar conteúdo sobre os dois assuntos no perfil. Aí que tá, né? Você tem ali um plano A e um plano B, né? Por que não trabalhar primeiro um dos planos? Por que não trabalhar o plano A? Qual que é o plano mais importante hoje? O plano que você precisa aumentar os resultados primeiro. Talvez seja essa, aí quando a gente fala de objetivo, é importante você definir um objetivo. Um objetivo não são dois objetivos. Então, talvez você faça um objetivo por um mês, para você sentir o resultado, e depois, pô, deu muito resultado, tá bacana, tá feliz com esse resultado, aumenta a dose, continua nesse objetivo. Agora, não deu muito certo, não deu muito resultado, testa no outro objetivo. Pô, mas dá para trabalhar os dois ao mesmo tempo? Dá, mas vai dar o dobro do trabalho. Então, se hoje você está no zero, é muito mais fácil você andar de 1 em 1 degrau do que tentar pular de 2 ou de 4 para você subir. O risco de você não ter resultado, ter uma queda e entrar ali em colapso, né? De você não fazer bem nenhum e nem outro é muito grande. Então, a minha opinião seria que você selecionasse um dos objetivos primeiro e fizesse um empenho aí, pelo menos durante um mês, 45 dias, para você colher os resultados. Casa aqui com a pergunta do Erickson, né, Martins? Se as suas experiências, expertises forem muito diferentes uma da outra, devemos afunilar conforme o objetivo primário ou tudo agrega? Olha, eu acho que assim, a cada dia nós somos um ser humano diferente, né? Volta àquela questão. O seu objetivo, ele tem que ser definido. Então, é igual um processo de coaching, né, Edu? O coach, um cliente de coaching, ele vem para o coach, ele tem alguma coisa em mente já para trabalhar ou ele está buscando encontrar esse objetivo. E aí quem tem essas dúvidas sobre qual objetivo traçar dentro da rede, eu recomendaria primeiro a pessoa trabalhar o seu autoconhecimento para ela selecionar o objetivo principal e ali com, obviamente, o autodesenvolvimento, ela poder traçar o canal do LinkedIn como meio de execução desse plano. Talvez a pessoa ela não definiu ainda o plano, então como que ela vai botar em execução dentro do LinkedIn? Então ela tem um passo antes aí para resolver. Show. Daí, Emily, reduzir a formalidade nas postagens, consequentemente não reduz a visão de comprometimento com o assunto, podendo tornar a rede social um Facebook? Olha, dá para ser informal em qualquer assunto hoje em dia, tá? O importante é que a sua mensagem seja passada da melhor forma interpretativa possível do interlocutor. Então, assim, se você quiser quebrar um gelo de uma forma informal no início para gerar tensão, a gente chama ali de headline do conteúdo, né? Se quiser fazer uma pergunta provocativa, alguma coisa mais informal, usar um termo, como que eu posso dizer, conhecido, que não é tão formal, para chamar a atenção da pessoa, e obviamente depois você entra no conteúdo, beleza, e vai testando. A pessoa tem que testar, ela não pode ter medo de errar, não. A cada post, ela vai olhar e falar, caramba, esse não teve muito engajamento, vou mudar isso aqui. Pum, opa, já melhorou, legal, agora vou mudar isso aqui. Pum. É uma evolução contínua, né, Edu? Mas só vai acontecer se ela começar. E o Daniel também perguntou, né? Posso usar o LinkedIn para gerar negócios? É aquilo que você falou bastante, né? Exatamente. Eu cheguei a gerar em um ano mais de 2 milhões em negócios utilizando o LinkedIn, a estratégia do LinkedIn. E eu vou colocar uma sacada, uma frase de sacada para fechar com chave de ouro essa questão de negócio no LinkedIn, que é a seguinte: você não vende no LinkedIn, você cria o desejo de compra do seu potencial cliente. Fica sacada aí, ó, pessoal. Estamos no minuto final aqui. Eu gostaria de agradecer, Rafael, imensamente a tua participação. Pessoal, a participação de vocês foi incrível aí. Muito obrigado pela participação de todos. Eu que agradeço. E eu quero
eu quero pedir pro Rafa comentar aí como que é o presente aí pro pessoal, Rafa. Pessoal, acessa o meu perfil do Instagram, segue eu, vai na bio, vai ter um e-bookzinho ali para vocês pedirem e eu incluo vocês no grupo para receber esse e-book de presente e fora os conteúdos exclusivos que a gente vai divulgar dentro desse grupo Carreira 4.0, tá bom, gente? Para ajudar vocês. Show. Aí Pessoal, tira um print aí da tela e marca a gente aí, para quem gostou. Tem 25 segundos. Vamos lá. Vamos lá. Aê! Obrigado, Edu. Show. Obrigado, viu, pessoal? Aí, viu, cara? Show de bola. Obrigado, pessoal. Gratidão. Até mais. Valeu.